Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no tradicional. No vídeo de hoje a gente vai aprender como colorir tronco de árvore, então fica até o final para você não perder nada. A pintura que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo hoje é uma pintura bem simples e fácil de fazer. Se você quiser estar colorindo junto comigo, eu vou deixar essa imagem aqui desse tronco de árvore que eu vou estar colorindo com vocês nesse vídeo aí embaixo na descrição para vocês poderem baixar e treinar a pintura em casa junto comigo. Aqui eu já estou com o desenho do tronco de árvore. Agora, para começar a pintar, antes de começar a pintar, a gente vai vir nas camadas. Aí nós vamos vir e vamos clicar nesse maisinho ali ao lado para criar uma camada nova para a gente começar a fazer a pintura aí do nosso tronco de árvore. Criou a primeira camada, agora a gente vai escolher aí a primeira cor base que a gente vai usar aí. Então, eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar um marrom bem escuro que vai ficar bem aqui nessa área, ó, perto do vermelho. Nós vamos aplicar essa cor dentro ali do tronco de árvore. Para isso, eu vou utilizar a lata de tinta. Então, eu vou colocar esse marrom escuro nessa área aqui de cima, que é na casca do tronco de árvore. Se no seu desenho tiver algum espaçamento aberto, a lata de tinta pode não pegar. Então, se isso acontecer, é só vocês utilizarem um pincel de tinta dura para preencher esses espaços. Pronto, pessoal, eu preenchi toda a casca aqui do tronco de árvore e agora a gente vai lá nas camadas para criar outra camada para a gente começar a fazer a pintura. Então, você clica no maisinho, cria uma segunda camada e aí você vai clicar nesse nome aqui embaixo, ó, cortando. Não se esqueçam de clicar nessa flechinha aí. Agora a gente vai vir aqui nas cores e eu vou pegar uma cor mais clarinha, ó. Vou pegar esse marrom aqui, que é um pouco mais claro do que a gente utilizou de base. Aí eu vou vir aqui nos pincéis e vou pegar o pincel de areógrafo normal. Depois que eu pegar o pincel, eu vou aumentar o tamanho dele e deixar no 100%, que é pra gente trabalhar melhor com ele. Como o desenho ele é um pouco grande, então eu precisei aumentar o pincel no 100%. Mas se caso o desenho for mais pequeno, não precisa você aumentar o pincel desse tamanho. Então eu passei ali essa cor mais clarinha na frente do tronco de árvore. Agora eu vou voltar aqui nos pincéis, depois de ter passado ali aquela cor mais clarinha ali na frente, e vou pegar o pincel de tinta dura novamente. Agora que eu peguei o pincel de tinta dura, eu vou clonar essa cor aqui, ó. É só apertar e ficar ali segurando que clona aquela cor que tá ali no desenho. E aí eu vou pegar essa cor que é um pouquinho mais escura e vou vir passando nessa área aqui da frente, ó. Nesse desenho do tronco que eu fiz algumas linhas que são a rachadura do tronco de árvore. E nessas rachadurazinhas, a gente vai vir passando esse marrom, que é um pouquinho mais escuro. Então, a gente vai vir passando nessas rachadurazinhas aqui. Eu deixei o pincel ali no 4.4 para não ficar tão grande e não ficar ruim de trabalhar. Então, eu vou fazendo essas linhas bem finas e aí eu vou ajeitando com o pincel, tentando deixar ali a rachadura bem fininha. E aí eu vou espalhando essas rachaduras ali, somente nesse lado que tá mais claro. Nesse lado de trás, a gente vai colocar uma cor mais escura que vai dar pra ver lá. Então, a gente vai passar essa cor marrom só aqui nessa área da frente, onde tá mais claro. Quando a gente terminar de fazer essas rachaduras, vai ficar bem legal no tronco de árvore. Então, você vai fazendo elas bem devagarzinho aí, tentando fazer elas bem próximas do alinhamento que você fez na hora que foi fazer o tronco da árvore. Tipo aquelas rachadurazinhas, então a gente tá fazendo tipo isso. Então, a gente só vai contornando essas linhas que a gente já tinha feito com esse marrom que é um pouquinho mais escuro, ó. Tem alguns lugares que vocês podem fazer essas rachaduras um pouquinho mais grossa e tem alguns lugares que essa rachadura pode ficar um pouquinho mais fina. Então, você vai revezando. Em algum lugar você deixa ela um pouco mais fina e em outros lugares você faz ela um pouquinho mais grossa, que assim vai causando um efeito legal de rachadura no tronco de árvore. Eu tô fazendo essa pintura no pequeno tronco de árvore que eu já tinha desenhado, mas essa pintura aqui também serve para você fazer no tronco da árvore ali, com folhas e galhos também. Então, serve para você fazer ali
no tronco da árvore também. Bom, eu terminei de passar aqui esse marrom mais escuro nessa área da frente, onde estava mais claro. E agora a gente vai na paleta de cores para pegar uma corzinha mais escura para a gente passar ali na área de trás. Então, eu vou pegar esse marrom aqui, que é bem mais escuro, ó, vocês podem ver, eu tô passando aqui. E dá pra ver nessa área aqui de trás. Então, você tem que pegar uma cor que dê pra ver aqui nessa área de trás. Então, aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos ali na área da frente do tronco de árvore, só que com uma cor mais escura que dê para enxergar desse lado aqui que está um pouco mais escuro que o da frente. Então, a gente vai fazendo essas pequenas rachaduras usando esse marrom que é mais escuro. Então, a gente vai passando, eu vou passar aqui embaixo e vou seguindo aí os segmentos das rachaduras dessas linhas que eu já tinha feito aí no tronco de árvore. Então, em algumas áreas dessa área aqui que tá mais pro final, vou deixando a linha arte mais grossa. E em algumas áreas aqui da frente, eu vou afinando mais para ficar mais legal. Então, eu vou deixando essa área ali da frente um pouco mais fina e aqui de trás eu vou engrossando mais essa linha arte. Fazendo isso, a rachadura vai ficar bem legal depois. Na hora de fazer as rachaduras pode ser um pouco difícil, então é bom vocês treinarem em casa olhando junto comigo nesse vídeo. Eu coloquei até ali o desenho do tronco de árvore já pronto, feito ali, para vocês ficarem observando e ver como é que eu tô fazendo aqui. Então, assim, é bem difícil quando você vai fazer essas rachaduras. Mas uma dica que eu dou para vocês acabarem não errando e ser mais fácil para vocês é não fazer a rachadura vindo do começo pro fim do tronco de árvore. Para ficar mais fácil, você faz ela curvada e não leva ela para acabar lá no final do tronco da árvore. Põe elas para se acabar ali mais pelo meio do tronco de árvore e faz também algumas rachaduras mais fininhas ali espalhadas pelo meio. Faz elas espalhadas, colocando ali no lugar que você acha que deve ter mais rachadura. Vai desenhando com calma, tudo no seu tempo, porque assim você vai conseguir obter um resultado bem mais legal. Terminei de fazer as rachaduras mais escuras do tronco de árvore, agora a gente vai fazer as rachaduras mais claras, que é para dar um brilho aí no nosso tronco de árvore. Então, eu vou vir aqui na paleta de cores e vou pegar essa cor aqui, que é bem mais clarinha. Depois que eu pegar ela, eu vou vir aqui na camada e vou criar uma camada nova para a gente começar a fazer a pintura aí. Depois de criar essa nova camada, a gente vai clicar naquela flechinha cortando embaixo novamente, que é para cortar, e só colorir a parte ali que já está pintada dentro do tronco de árvore. E aí nós vamos passar essa cor mais clarinha só nos pontos de luz do tronco de árvore. Então, a gente vai passar ali só em algumas áreas onde tiver mais iluminação. Vou começar passando ali em cima. Essa cor ficou um pouco forte demais, então eu vou vir aqui na camada e vou diminuir ela um pouquinho. Vou deixar no 58%. Ficou no tom certo agora, que fica mais próximo da cor que a gente estava utilizando. Agora, onde a gente vai passar essa cor? A gente vai passar essa cor que nem estivesse fazendo algumas rachaduras, igual a gente estava fazendo desde o começo. A gente vai começar passando essa cor só desse lado direito que está mais claro. Então, essa iluminação vai ficar melhor desse lado direito que está mais claro. Então, a gente vai passar em algumas áreas para dar um brilho na árvore. E o nosso tronco de árvore vai ficar com um efeito de madeira mais legal. Então, a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente estava fazendo naquela hora. A gente vai vir nessa linhagem aqui. Tá vendo essas rachaduras que a gente fez com marrom mais escuro? Então, acima dela a gente vai fazer essas rachaduras mais claras, que são elas que vão dar o tom de brilho na nossa madeira. Então, vai causar um efeito bem mais legal e vai ficar bem mais bacana a pintura você colocando essa iluminação aí. Então, eu vou fazendo essas pequenas rachaduras com essa cor mais clarinha em várias partes aí do tronco de árvore. Nessa área aí da frente que tá mais iluminada e tem uma corzinha mais clara.
Nessa área da frente, eu tô vindo com o pincel mais grosso, deixando a área da frente mais grossinha. E aqui nessa área de trás eu vou afinando mais para fechar ali a rachadura. Eu tinha diminuído a opacidade dessa camada, mas ela ainda ficou um pouco forte demais. Então eu vou voltar na camada, diminuir ela e deixar no 22%, para ficar numa cor mais próxima da pintura e não ficar uma marcação tão grande. Eu diminuí e deixei no 22%, eu acho que agora ficou uma cor mais próxima da pintura e dá até para fazer desse outro lado aqui que é mais escuro também, ó. Eu já fiz a iluminação do lado direito e agora a gente vai fazer a iluminação do lado esquerdo. Antes de começar a fazer a iluminação, vou pegar aqui uma cor mais escura, essa daqui, e eu vou vir passando em alguns pontos fazendo a iluminação. Começar aqui passando nessa área de cima. Aí nós vamos vir com essa cor mais clara, e não tem a primeira rachadura que a gente fez que era um pouco mais escura? Acima dela a gente vai passar essa cor mais clara para dar um tom de brilho ali na madeira. Então a gente vai fazendo isso em algumas áreas aqui desse lado esquerdo. Terminei de fazer a iluminação ali do lado esquerdo e agora a gente vai para a próxima parte. Então, antes disso, a gente vai voltar aqui nas camadas e eu vou apertar no maisinho para criar uma camada nova, que é para a gente colorir essa parte ali da frente do tronco de árvore. Então, vou vir aqui na paleta de cores e pegar um marrom bem escuro, que é para a gente passar naquela borda ali do tronco de árvore. Então, eu vou vir passando esse marrom escuro nessa bordazinha aqui, ó. Você vai passando o pincel até preencher toda essa bordazinha com essa cor marrom escura. Passei desse lado, vou preencher aqui esse espaçozinho e também vou preencher esse outro espaçozinho ali do lado. Para ser mais rápido, eu vou usar a lata de tinta nesse daqui. Tem alguns espaços que não pegou, porque tinha outro tipo de tinta, então eu vou vir com o pincel mesmo e vou terminar de pintar. Depois que você passar aquela cor marrom escura naquela área, você não precisa colocar mais nenhuma outra cor. Agora vamos finalizar o nosso tronco de árvore. Então eu vou criar uma nova camada. E depois de criar essa camada, a gente vai vir aqui na paleta de cores e eu vou escolher uma cor bem clarinha, quase amarelo. Depois de pegar essa cor, a gente vai usar a lata de tinta e vai clicar aqui nesse espaçozinho para preencher todo esse espaço com essa cor. Depois disso, a gente vai voltar nas camadas e vai criar outra camada nova. E a gente vai apertar nessa flechinha aqui embaixo, que tem o nome cortando, que é para cortar e só colorir aquela parte que a gente acabou de colorir. Aí depois nós vamos vir na lata de cores e vamos pegar uma cor quase branca. E a gente vai vir aqui nos pincéis e vai pegar esse pincel aqui de areógrafo normal. A gente vai vir e vai aumentar o pincel no máximo e vai passar nessa área de cima aqui, deixando essa base de cima mais clara. Aí agora nós vamos vir de novo na paleta de cores e a gente vai pegar uma cor mais escura. Pegar essa cor aqui, perto do tom laranja. E a gente vai passar nessa área aqui de baixo, ó. Só nessa área aqui de baixo. Para deixar essa base aqui do chão mais escura. Agora eu vou vir aqui novamente na paleta de cores e vou pegar uma cor mais escura ainda. Eu vou aumentar o tamanho do pincel areógrafo e vou passar aqui nessa área de baixo para deixar ela bem mais escura. E deixando a área de cima ali mais com iluminação. Agora eu vou voltar no pincel e vou pegar o pincel de tinta dura para a gente finalizar essa parte aqui da frente do tronco de árvore. Eu vou vir aqui nas camadas novamente e vou criar uma camada nova. Depois de criar a camada, a gente vai vir aqui embaixo e vai clicar nessa flechinha com o nome cortando.
Agora a gente vai pegar uma cor mais escura. Tá vendo essa volta aí que tá tipo um círculo aí nessa frente do tronco de árvore? Então a gente vai contornar esse círculo aí, só que com uma cor mais escura nessa área aí de cima. Então tem que ser uma cor que nem fique muito escura demais, nem clara demais para não ver. Então tem que ser uma cor que fique média entre as duas partes, que dê para ver e não fique muito forte. Então eu peguei essa cor aí, que era mais próxima, e fui, ó, passando ao redor do círculo e também passei nessa área aqui de baixo, que é onde tem sombra, por conta do resto da madeira ali do tronco de árvore. Se caso você não souber que cor pegar, é só você pegar essa cor ali que tá mais escura embaixo, porque ela vai ficar um pouco mais escura nessa área de cima que tá mais clara. Com essa mesma cor, vou vir passando nessa área aqui de dentro também desse outro círculo, ó, que aqui também é claro, então essa cor ainda pega bem nessa área aqui desse círculo do meio. Então, eu vou passar nessa área aqui de cima. E na área de baixo, ó, essa cor não pega muito bem, então tem que ser uma cor mais escura. Então, naquela área de baixo, eu vou utilizar outra cor que é um pouco mais escura que essa, para poder ver naquela área. Eu passei aquela cor por toda a parte de cima, onde dava pra ver aquela cor. Agora eu vou vir aqui na paleta de cor e vou pegar uma cor mais escura, que dê pra ver nessa área aqui de baixo. E aí eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou vir contornando esse círculo que tem aí no meio com essa cor mais escura, ó. Venho fazendo essa pequena volta com essa cor aí que eu peguei, ó. Só nessa área de baixo aqui que é mais escura. Quando chegar na área de cima, eu afino mais o traço até se acabar. Nessa área aqui do meio, eu pensei ser uma cor um pouco mais clarinha, então eu vou voltar na paleta de cores e pegar uma cor um pouquinho mais clara, pra gente passar nessa área aqui do meio, ó. Aí eu vou vir fazendo a mesma coisa, contornando com essa cor mais clara que eu peguei. Agora eu vou voltar na camada e diminuir ela só um pouquinho, para deixar ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou diminuir essa camada e vou deixar ela no 80%. Eu vou diminuir ela só um pouquinho mesmo, só para deixar ela um pouquinho mais clara. Aí eu vou voltar na paleta de cores e vou pegar uma cor bem clarinha. Vou vir aqui, ó, bem perto do amarelo e vou pegar essa cor aqui quase branca. Com essa cor quase branca, a gente vai passar ela nesses arredores aqui, ó, desse círculo. A gente vai vir passando ela para dar um tom de brilho nessas áreas. Então, a gente só vai passar nesses locais aqui, ó. Não é em todas as partes, é só nesses locais aqui mais de cima que estão mais clarinho. Eu vou passar aqui também nessa área do meio, somente nessa área aqui de cima, onde tem essa parte mais clara. E também vou passar ali na terceira volta, nessa área mais de cima. Depois de passar essa cor mais clarinha aí, pronto, nosso tronco de árvore está finalizado. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E é isso, tchau, até o próximo vídeo!